O Via Justiça de hoje tem como tema o Supremo Tribunal Federal. O STF volta a ser alvo de atenções depois do julgamento do mensalão. A mais alta corte do país se prepara para julgar uma ação de furto de galinhas em Minas Gerais. Como uma ação desta pode chegar ao Supremo? Participam do programa o desembargador Luiz Carlos Balbino Gamboge, da 5ª Câmara Civil do TJMG, e o defensor público Fernando Campelo Marteleto, que atua na 2ª Instância Criminal. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador, cabe ao STF julgar furto de galinhas? Como analisar a questão? Olha, eu imagino o seguinte, na hipótese que nós estamos debatendo, trata-se de um habeas corpus. E o Supremo Tribunal Federal tem, desde a sua formação, essa competência de exercer a jurisdição da liberdade. Portanto, em sede de habeas corpus, é sim possível que o Supremo venha se pronunciar sobre essa matéria. Por que o Supremo é provocado? Porque as instâncias inferiores não conseguiram entender que essa hipótese era uma hipótese de se aplicar o princípio da insignificância. Em razão disso, como o habeas corpus foi sendo denegado instância por instância, nesse momento se encontra no Supremo. E, em sendo uma matéria criminal e sendo objeto de habeas corpus, cabe ao Supremo, sim, examiná-la. Defensor Marteleto, vamos entender direito essa ação. Na realidade, a Defensoria quis barrá-la com o princípio da insignificância, né? Conte pra gente como que é essa ação, como que foi essa ação até aqui. A atuação da colega na instância de origem se deu justamente por entender que aquele fato em si não representaria um crime propriamente, e assim ela impetrou na instância originária um habeas corpus para trancar essa ação penal, ou seja, evitar que se deflagrasse um processo criminal para apurar um fato que não representa qualquer significância do ponto de vista jurídico para a sociedade. A imprensa divulgou 2, 4 galinhas. Quantas galinhas, na realidade, foram furtadas? Pelo levantamento que eu fiz do caso, era um casal de aves, um galo e uma galinha, que foram avaliados em R$40. Cada uma ou as duas? As duas. As duas, sim. Né? Foi na comarca de São João Nepomuceno. Nepomuceno, né? E eu pergunto para o senhor, desembargador, por que o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso? Olha, é uma questão muito delicada, porque trata-se de uma compreensão extralegal, doutrinária, uma construção doutrinária e jurisprudencial. Não há previsão legal para que se aplique o princípio da insignificância. E o juiz se vê na seguinte situação: se for generalizado o entendimento de que se aplica o princípio da insignificância, nós poderemos ter um problema sério de ordem social, porque todos os crimes chamados de baixa lesividade não sofrerão nenhuma consequência. Isso é um problema muito sério, de forma que cada juiz avalia com muito cuidado caso a caso. O que não se pode é balizar, digamos, a decisão em torno do valor econômico. É preciso ver a situação fática na sua integralidade, saber quem é o autor, quais os antecedentes que esse sujeito tem, se ele já chegou a delinquir em outras vezes. Enfim, uma análise bem aprofundada para então que o juiz possa se sentir convencido a, naquela hipótese, adotar o princípio da insignificância. Doutor Marteleto, vamos falar agora como que a Defensoria vê esse princípio da insignificância, como que surgiu esse princípio no cenário jurídico. Eu pergunto também, o senhor acha que R$40 mobilizar um Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do país, isso é certo? Embora o desembargador tenha falado que não é pelo valor do dinheiro. Valor intrínseco, né? A expressão econômica do que se julga. Primeiramente, que o princípio da insignificância é um processo natural de evolução dos institutos jurídicos, em que se abandona o formalismo, o positivismo jurídico do final do século XIX
para já, na segunda metade do século XX, se adotar uma sistemática de interpretação das leis sob o ponto de vista principiológico, especialmente depois da Constituição de 88, em que foram inseridos no texto constitucional diversos princípios que norteiam a atuação do executor da norma e do julgador segundo esses valores maiores da sociedade. Então, o princípio da insignificância, ele é um desdobramento de uma teoria constitucionalista do delito, em que os valores da pessoa humana se sobrepõem ao formalismo, ao apego, ao positivismo da lei, para dar soluções mais consentâneas, mais adequadas à sociedade, do que simplesmente adequar o fato, a norma jurídica ao fato. Desembargador, quais os outros casos, vamos dizer assim, de só menos importância, que chegaram ao STF nos últimos anos? Só menos importância é um leigo que coloca. Olha, não sou eu assim o mais indicado para declinar todos esses fatos, porque não acompanho. Mas acredito eu que vários fatos, digamos assim, como este que estamos aqui a debater, desaguaram no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não foi só furto de galinha, tem outro? Não, eu me lembro de um caso aqui de Minas Gerais também, que alguns pescadores ingressaram no território de alguém e colheram lá aquele minhocuçu. E o processo se alongou, entendendo que houve furto ou não do minhocuçu, que é usado para pesca no Rio São Francisco. O que eu acho relevante a gente discutir aqui é o seguinte: fala-se muito em tirar a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar habeas corpus. E com isso essas matérias não chegariam ao Supremo. Eu me posiciono de maneira contrária. Eu entendo que a jurisdição da liberdade deve ter como última e maior instância o Supremo Tribunal Federal, onde está facultado, inclusive, a quem está detido, com as suas próprias, com suas próprias palavras, redigir um habeas corpus e se dirigir ao mais alta corte do país, dizendo qual é a sua situação e pedindo que o Supremo examine aquela matéria. Eu penso que deve ser preservado, mas sei que existem correntes que estão crescendo em nosso país, que já pugnam, advogam uma reforma em que o Supremo fique alheio a matérias debatidas em habeas corpus. Nós vamos falar sobre isso no programa ainda, é a transformação do Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional exclusiva. Mas eu faço essa pergunta para o senhor, doutor Martelletto. O senhor acha, a partir da fala do desembargador Gambogi, que o habeas corpus deveria ser retirado da esfera do Supremo ou não? O Supremo tem essa competência de acordo com o texto constitucional. Se tem a competência, ela deve ser exercida, ainda que seja em última instância, para analisar fatos tão irrelevantes do ponto de vista da expressão econômica. Porém, eu entendo que não caberia ao Supremo, como instância máxima, ter essa competência voltada para essas questões. Ou seja, o habeas corpus, né, como um remédio heróico para a discussão da questão da liberdade, ele poderia estar muito bem alocado nas competências do STJ, onde se esgotasse ali a competência, deixando ao Supremo Tribunal Federal as questões de natureza eminentemente constitucionais. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Participando do programa, o desembargador Luiz Carlos Balbino Gambogi, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o defensor público Fernando Campelo Martelletto, que atua na 2ª instância criminal. A Câmara dos Deputados debate o STF como autêntica Corte Constitucional. Uma PEC da deputada Luísa Erundina
prevê transferência das demais atribuições do Supremo para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, pergunto aos senhores como os senhores veem essa PEC de transformar o Supremo numa autêntica Corte Constitucional. Desembargador. Olha, por gentileza, eu penso o seguinte, que o modelo que se está desenhando no projeto de lei da deputada Luísa Erundina, na verdade, não será uma Corte Constitucional. Será uma formatação diferente do Supremo Tribunal Federal, porque a Corte Constitucional tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, não está vinculada a estrutura alguma de poder. E pela proposta da deputada Erundina, essa proposta de Corte Constitucional vai integrar o Poder Judiciário brasileiro. Portanto, eu penso que precisa ser bem debatido essa questão, sobretudo porque nós temos mais de 100 anos de cultura e de história de Supremo Tribunal Federal. Agora, de repente, se vem com a ideia de se transformar ou de se criar em nosso país uma Corte Constitucional. Eu imagino que nós estamos conseguindo, pouco a pouco, formatar o nosso Supremo com as características que ele deve ter para continuar trabalhando em nosso país. Particularmente, acho que é equivocado deixar de refletir e de aperfeiçoar a estrutura do Supremo para partir para uma experiência nova, que é a Corte Constitucional, que tem cumprido um bom papel onde funciona, nos países de cultura europeia, sobretudo, mas a nossa tradição, desde que tivemos a nossa primeira Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. E se há algum equívoco, é preciso refletir e aperfeiçoar, e não mudar inteiramente a proposta histórica e cultural que nós temos. O que deve ser aperfeiçoado no STF, doutor Fernando? Antes de responder, só fazendo um retrospectivo, estudando a própria história do Supremo, a gente observa que por ocasião da Constituinte, que precedeu a Constituição de 88, o próprio Supremo Tribunal Federal, os integrantes do Supremo, né, buscaram junto aos parlamentares constituintes um maior feixe de competências para o Supremo Tribunal, com isso dando mais consistência àquela Corte de Justiça. E o exercício dessas atribuições todas que foram conferidas pela Constituição de 88, de certa forma, está obstruindo a própria atuação do Supremo quando se vê as voltas com casos muito mais de natureza penal ou administrativa propriamente, do que de natureza constitucional. Então, o que, na minha visão, deveria ocorrer seria um redimensionamento, uma reorganização desse feixe de competências, para que o Supremo pudesse se dedicar com maior dedicação e usar os seus recursos, a sua estrutura, para decidir as questões de alta indagação e de maior relevância constitucional. Aproveitando isso, o desembargador falou no caso das minhocas, né? Que Sim, foi um caso de pouca monta que chegou ao Supremo. paróquia. O senhor teria outros casos para mostrar como é que o Supremo está sobrecarregado com ações assim? Olha, tivemos, só no estado de Minas Gerais, nós tivemos diversas situações dessa natureza que foram aos tribunais superiores, envolvendo furto de par de chinelos, furto de barbeador, furto de um pacote de café e uma lata de leite em pó, que na ocasião equivalia a R$13. Né? E essas questões todas pequenas são levadas ao conhecimento, né, dos tribunais, e o que me preocupa mais é que, além de examinar essas questões, as instâncias superiores ainda estão agregando alguns aspectos de análise desses casos que, de certa forma, têm desvirtuado a própria aplicação, no caso do princípio da insignificância, quando ela trata, por exemplo, da reincidência, que é uma questão muito mais de natureza pessoal do que objetivamente a análise do fato. Desembargador, o senhor falou uma coisa curiosa, que muita gente não sabe, né? A Corte Constitucional que não poderia estar vinculada a nenhum poder, não é isso?
Sim, da maneira como foram concebidas as cortes constitucionais, elas não integram nenhum poder. Dê um exemplo de outros países que têm as suas cortes constitucionais não integrantes de poderes. Olha, Portugal é uma corte constitucional e não integra nenhum outro, não integra a própria estrutura do Poder Judiciário. Mas nós temos outros exemplos lá na Europa, sobretudo a experiência foi muito bem trabalhada na Alemanha. Agora, o que eu fico a observar é o seguinte, no Supremo Tribunal Brasileiro, e eu aí estou de pleno acordo com a posição do Fernando, nós poderíamos e já estamos trabalhando, porque hoje o Supremo está com 60 mil ações e está em fase decrescente, já esteve com muito mais ações. Por causa das súmulas vinculantes, repercussão geral, né? Isso. Esses procedimentos devem sim ser adotados. E o Supremo deve eleger aquelas matérias que têm realmente repercussão no âmbito jurídico, social, quer dizer, matérias que têm transcendência, que interessem a toda a sociedade brasileira. E com isso vai se desafogando de ficar se debruçando sobre temas de menor importância. Agora, penso eu que, volto a insistir, o habeas corpus deve permanecer, porque trata-se de uma tradição, é histórico em nosso país, e nós podemos encontrar o seguinte, é possível que o Supremo venha a encontrar um modelo de eleger quais são as matérias postas em sede de habeas corpus que merecem ser examinadas por ele. Aí sim, mas essa triagem eu admito, mas eu entendo que, como se o habeas corpus trata da liberdade, essa jurisdição da liberdade deve permanecer como competência do Supremo Tribunal Federal. Agora, que ele está, como o próprio Fernando disse, pagando o preço de ter, durante a fase da Assembleia Nacional Constituinte, reivindicado competências, que no fundo significa também poderes, na medida em que ele fez isso, ele está pagando o preço, porque ele tem inúmeras atribuições que nem precisariam ser dele. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça sobre o STF ter que julgar até furto de galinhas e a PEC que pretende transformar o Supremo em Corte Constitucional exclusiva. Participando do programa, o desembargador Luiz Carlos Balbino Gamboge, da 5ª Câmara Civil do TJMG, e o defensor público Fernando Campelo Marteleto, que atua na 2ª instância criminal. Quais os principais momentos do STF durante a República? O Supremo, na história republicana, já foi algum dia Corte Constitucional exclusiva, desembargador? Não há esse registro. E o Supremo Tribunal Federal, de todos os poderes da República, é o que tem maior débito, a meu juízo, historicamente falando, com a democracia. Ele vem, recentemente, a contar de 1988, ele vem assumindo e resgatando progressivamente o débito para com a democracia e a cidadania em nosso país. Mas, rigorosamente, o Supremo sempre operou, historicamente, como um órgão muito sensível, extremamente sensível, mais do que suficientemente sensível aos interesses do Executivo. De modo que eu entendo que é preciso que sim, que o Supremo continue na linha em que ele hoje está, de resgatar pouco a pouco a sua dívida para com a democracia e para com a cidadania, mas é preciso também que nós todos tenhamos claro que o Supremo é um órgão que não pode, definitivamente, pretender fugir da constitucionalidade e da legalidade, porque o déficit democrático que se produz quando se decide fora dos parâmetros da constitucionalidade, o déficit democrático é extremamente perigoso. A PEC que prevê mudanças, ela prevê mudanças no processo de escolha dos ministros do STF.
E diz a PEC o seguinte, que a indicação será feita, doutor Martelletto, pelo presidente do Congresso Nacional a partir de lista tríplice elaborada pelo CNJ, Ministério Público e OAB, e aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado. Como que o senhor vê a atual escolha de ministro do STF? A atual escolha é muito restritiva, deixando a cargo do chefe do Executivo Federal essa escolha, de forma que isso politiza por demais o Supremo Tribunal Federal. E essa politização nós observamos exatamente como o doutor Gamboge já manifestou, na forma como o Supremo dá encaminhamento a determinadas matérias, de acordo com um alinhamento orientativo do Executivo, e também através de uma seletividade de atuação em determinados aspectos. Cito o exemplo da esfera penal. Na seara penal, o Supremo Tribunal Federal, ele atua muito mais fazendo política criminal do que propriamente aplicando institutos de natureza constitucional. Ou seja, o Supremo elege quais modalidades criminosas deverão ser enfrentadas com maior rigor em detrimento de outras. Exemplo, a questão como se é tratada a sonegação tributária. Hoje, nós temos os tributos com um princípio da insignificância da ordem de R$20 mil, ou seja, o que é menor do que R$20 mil não seria crime. Agora, nos crimes patrimoniais, você tem furto de R$40. Nós estamos quase chegando ao final do programa, 2 minutos. Eu pediria aos senhores as considerações finais. E a partir dessa colocação da PEC, desembargador, quer dizer, sai da esfera do Executivo e vai para a esfera do Legislativo. Como que fica, então? Olha, é um passo que, como nunca demos, pode nos surpreender, positivo ou negativamente. O que acho é que o modelo hoje carece de uma intervenção mais criteriosa e mais técnica do Senado Federal. O Senado Federal tem sido um organismo que simplesmente homologa as escolhas feitas pelo presidente da República. Se tivéssemos no Senado Federal pessoas e os senadores procurassem ser assessorados por técnicos habilitados de grande qualificação, os debates travados quando da aprovação do nome poderiam deixar francamente superadas as deficiências do sistema. O que acho lamentável é que, quando se chega no Senado, se fica a discutir a beleza de Ellen Grace, que realmente é uma ministra muito bonita, mas longe de se cogitar que a sua beleza seja motivo dela ir ao Supremo Tribunal Federal. As considerações finais do senhor, doutor Martelletto? Eu penso que precisamos de uma reforma, precisamos repensar a atuação do Supremo Tribunal, a sua composição. Quero incluir a Defensoria Pública nessa lista de instituições que participariam do processo de escolha dos senhores ministros, porque grande parte das demandas que chegam ao Supremo são patrocinadas pela Defensoria Pública, e essa escolha, esse processo de escolha, vindo da Casa Legislativa do Congresso Nacional, ela, de certa forma, ela é mais legitimada e qualificada porque é feita pelos representantes do povo. Povo esse que será o destinatário das decisões do Supremo. Precisa, sim, de um amplo debate e uma reforma. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Agradeço. Obrigado, querido. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.